Oi, gente, aqui é o Zé de novo. Vamos então fazer o último exercício da lista de apoio da semana 1 de Física 1. Então, no exercício 3, ele apresenta uma figura, né, com vários pontos marcados e a distância entre vários desses pontos. Ele diz que, partindo do ponto A, uma pessoa caminha passando na ordem pelos pontos B. Então a pessoa sai desta posição, chega até B, depois vai para C, depois vai para D, depois volta para B e depois vai para E e fica parado lá. Aí, o exercício pede para você calcular o espaço percorrido e o deslocamento da pessoa neste trajeto. Então, temos que calcular o deslocamento, que é o ΔS, que é igual à posição final menos a posição inicial. E o percurso que vamos chamar de P, que é simplesmente a soma. Vou colocar assim que é a soma todos os percursos, né, de todos os trajetos individuais. Vamos chamar a distância de cada soma do trajeto. Bom, não tem exatamente uma notação para isso. Vamos falar que é a soma total do trajeto. Bom, a definição de deslocamento é simplesmente a posição final menos a posição inicial. Não importa o que você fez no meio desse percurso, né? O que importa é a distância física entre a posição final e a posição inicial. Se a gente considerar que a posição inicial é A, ela é a origem, então logo ela é zero, então o deslocamento será a distância entre a posição E, que era a posição final, e a posição A. A posição E está distante 30 metros da posição A. Então, a posição final é 30. Menos a posição inicial, que é A, que a gente considera como sendo a origem. Então, o deslocamento final é 30 metros. Então, percebam, não importa o que a pessoa fez, que caminho ela usou para chegar nesse ponto. O deslocamento final dela será simplesmente a distância física, né? A diferença física entre essa posição final e a posição inicial. Agora, o percurso, que a gente chama de P, vai ser igual ao segmento de reta AB mais o segmento de reta BC mais o segmento de reta CD mais o segmento de reta DB mais o segmento de reta BE. Para quase todos esses trajetos, esses segmentos, a gente tem as distâncias, elas já são dadas, exceto a distância entre B e E, que a gente pode calcular através, né, da definição de um triângulo retângulo ligando os pontos B, E, D, B. Então, este cateto terá o valor de 40 metros, este cateto terá o valor de 30 metros, e a hipotenusa, ou distância, é o que eu quero calcular. Esse D vai ser justamente a distância entre os pontos B e E.
Para quem já está meio marcado, né, pelas identidades trigonométricas, vai perceber que esse é um triângulo 3, 4, 5, que ele é bem famosinho, né? Serve tanto para 3, 4, 5 quanto para 30, 40, 50, 300, 400, 500 e assim por diante. Mas para quem ainda não sabe, a gente vai calcular aqui. Então, d ao quadrado, que vai ser minha hipotenusa, vai ser igual a 30 ao quadrado mais 40 ao quadrado. D ao quadrado será, então, 30 ao quadrado, 900, mais 40 ao quadrado é 1.600. D será, então, raiz de 2.500. D, então, será 50 metros. Então, esse é o famoso triângulo 3, 4, 5. Você tem um triângulo onde o cateto, um dos catetos é 3, o outro cateto é 4, então a hipotenusa vai ser 5. Da mesma maneira que se um dos catetos for 30, outro 40, a hipotenusa vai ser 50. Se o cateto for 300 e outro 400, a hipotenusa será 500 e assim por diante. Bom, agora que a gente já tem a única distância que faltava, a gente pode determinar o percurso. Então, o percurso será o segmento AB mede 40, o BC mede 20, o CD mede 20, o DB mede 30 e o BE mede 50. Isso totaliza 50 com 50, 100, 100 com 60, 160 metros. E assim como no primeiro exercício, se não me engano, você tem que calcular, acaba percebendo a diferença entre o deslocamento e o percurso. E a partir desses parâmetros, você conseguiria calcular a velocidade média. Isso aqui não faz parte da resolução do exercício, mas é uma questão de didática, né? A velocidade média que é dada pelo deslocamento dividido pelo tempo. E a velocidade escalar média que é dado pelo percurso total dividido pelo tempo. Então, se o tempo se mantém o mesmo, né, que é o tempo que levou para terminar esse trajeto, só que uma hora eu uso um valor pequeno, que é 30. Vamos jogar um tempo de 1 segundo, né, conseguir completar esse trajeto em 1 segundo. Se eu considerar só o deslocamento, minha velocidade média foi de 30 metros por segundo. Se eu jogar no percurso, o percurso total foi de 160 metros, também em 1 segundo. Então, a velocidade escalar média será de 160 metros por segundo. Então, percebam essa diferença. Se você fosse completar esse percurso, obviamente num veículo, né, porque são velocidades altas, enquanto você mantém a velocidade constante durante esse percurso, essa seria a velocidade mais próxima da real, que estaria marcando no velocímetro. Mas se você considerar simplesmente a posição inicial da qual você partiu e a posição final, onde você chegou, e calcular a distância, verá que a velocidade média é de 30 metros por segundo. Mas o seu percurso, obviamente, foi muito maior do que simplesmente o deslocamento final. Tá legal? Então é isso, gente. A resposta do exercício já está dada. Espero que vocês tenham entendido. Essa lista já está encerrada. Eu espero, no menor prazo possível, saber o feedback de vocês sobre como foi, tanto as aulas conceituais quanto as aulas de resolução.
para saber se vale ou não a pena colocar, né, aqui a resolução de pelo menos boa parte dos exercícios, ou das resoluções dos exercícios daquela lista maior de apoio. Tá legal? Então, se puderem, curtam o vídeo no YouTube. Obviamente eu não faço questão, mas pelo menos vai mostrar. E mandem mensagens no grupo do WhatsApp, quem tiver no grupo. A gente está pensando em abrir um grupo do Telegram. Também, se puderem avisar se vocês concordam ou não. Eu sempre tenho um pouco de dificuldade de usar um novo aplicativo no celular. Talvez muitos de vocês tenham ou não tenham essa dificuldade. Mas o bom do Telegram é que dá para colocar até 5.000 pessoas num grupo só. Então, se não tiver muita dificuldade, é capaz que a gente acabe começando a usar o Telegram, porque aí não vai ter muito limite de gente, né? A gente está nos 2 grupos de WhatsApp lotados, então muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo talvez não estejam nos grupos, né? E a gente divulga bastante informação, né, importante, né? Resolução, muitos erros, muitas vezes, né, dúvidas, a gente resolve pelo WhatsApp. Legal? Então a gente, talvez, se vocês apoiarem essa ideia, a gente começa a usar o Telegram. Então, novamente, se vocês puderem colocar no grupo de WhatsApp o que vocês acharam dessas aulas da primeira semana, eu vou saber se vale a pena ou não colocar a resolução dos exercícios da segunda lista de apoio. Legal? Então, eu agradeço muito pela atenção. Eu espero que vocês, pelo menos, ajudem a divulgar nosso projeto para outras pessoas. Não cobro. Apareceu um pequeno problema, aparentemente alguém estava vendendo o nosso material. Eu não cobro pelo material, aceito colaborações, abri um canal para colaborações, né, uma conta bancária que está no vídeo de apresentação deste canal. Então vocês podem colaborar se quiserem. Se não quiserem, não tem problema em absoluto. E é isso, gente. Eu espero o retorno de vocês. Até uma próxima.